Então, exercício de número 27 do nosso capítulo 14, VUNESP, São Paulo, diz o seguinte: no hemocentro de um certo hospital, o número de doações de sangue tem variado periodicamente. Admita que nesse hospital, no ano de 2001, nesse número de janeiro, que é igual a t igual a zero, repare aqui uma coisa interessante, ou seja, o nosso mês um ele chama de zero, tudo bem? A dezembro, t igual a 11, então, ou seja, o nosso 12º mês se chama, na verdade, o mês 11. Então, na verdade, nós temos um decréscimo em cada mês de um, tá bom? Isso é um dado muito importante e relevante para o nosso exercício. Seja dado aproximadamente pela expressão S de t igual a lambda menos cosseno de t menos 1π dividido por 6. Ele vai dizendo que, sendo lambda uma constante positiva e t, S de t, em milhares e t em meses. Então, a nossa lambda é uma constante positiva, S de t está em milhar e t em meses, com variando de 0 a 11, obviamente, né? De janeiro a dezembro. E aí diz o seguinte: determine letra A, que é o que nos importa. A constante lambda, sabendo que no mês de fevereiro houve 2.000 doações de sangue. E aí eu te chamo a atenção para o seguinte: a primeira coisa é que, se no mês de fevereiro, significa que eu estou trabalhando com a minha S de t e o meu t é igual a 1. Você confere comigo? Porque os meus meses eles estão em decréscimo de 1. Se janeiro é o mês zero, então fevereiro é igual a 1. Então a primeira coisa que eu vou chegar à conclusão é que o meu t é igual a 1, porque ele equivale ao mês de fevereiro. Tudo bem? Então, eu procuro, na verdade, a minha S de 1. Eu procuro, na verdade, a minha S de 1, que vai ser igual. Agora, repara uma coisa: o S de t já está em milhares. Isso significa o quê? Se ele disse para mim 2.000 doações, significa então que o meu S de 1 é igual a 2. Por quê? Digamos aqui, o S de 10 eu achei igual a 4. Se o 4 já está em milhar, obviamente ele significa 4.000. Isso aqui é uma situação hipotética, eu nem sei quanto que vale o nosso S de 10. Mas eu quero chamar a atenção, então, que o nosso S de 1 ele vai valer 2.000, então ele vale 2, porque isso daqui já está em milhar, tudo bem? Então, ou seja, se eu sei que a minha S de 1, eu posso escrever de que maneira? Lambda menos o cosseno, né? Que é, aí aqui eu vou abrir, né? Que o meu T, ele vale 1 menos 1 vezes π dividido por 6. E eu vou fechar meus colchetes, e eu sei também que o meu S de 1, na verdade, ele vale 2. Então, já posso substituir felizão aqui. E aí eu te chamo a atenção para cá que 1 menos 1 dá 0, 0 vezes π também dá 0, e tudo aqui, então, vai dar 0. Então, eu vou chegar à conclusão de que 2 é igual a lambda menos o meu cosseno de 0. E nós sabemos que o cosseno de 0 vale 1. Exatamente. Então, eu vou ficar com lambda é igual a 2 mais 1, que é igual a 3. Aqui, então, a minha constante lambda vale igual a 3. Tudo bem? Bem simplesinha essa nossa letra A. Lembrando que qualquer dúvida você pode deixar nos comentários. E também eu te aconselho a assistir lá o nosso capítulo 2, que se trata sobre funções, tudo bem? Nesse capítulo você vai também adquirir essa maleabilidade, tá bom? Esse mais desenrolo de estar sempre substituindo, lembrando que isso aqui é apenas termos, né, matemáticos, então você adquire mais familiaridade lá no nosso capítulo 2, também aqui no livro do IES, já está completa essa playlist, só você assistir ela, tudo bem? Então, vamos então para a nossa letra B. A nossa letra B vai dizer o seguinte, ó: em quais meses houve 3.000 doações de sangue? Então, a primeira coisa, né, como ele mesmo já disse, em quais meses, então a gente já sabe que é mais de um. Então, se ele quer saber quais os meses que houve 3 doações de sangue, eu procuro um S de T
que seja igual a 3. Então, o que eu vou fazer? Se eu procurar um S de t igual a 3, eu já vou substituir o aqui já direto por 3. Lembrando que o meu lambda, eu já sei quanto que vale 3, menos o cosseno, e aqui eu já vou ter que... O t é o que eu quero descobrir, porque é quais os meses, confere. Eu vou colocar t menos 1 vezes π dividido por 6. E aí, novamente, nós já podemos fazer um corte. Se temos 3 de um lado e 3 do outro, isso é nulo. Se fizer para o outro lado. E aí eu procuro, então, o menos cosseno, né, de t menos 1 π dividido por 6, que vai ser igual a 0. E aí eu te chamo a atenção também que tanto faz ser menos cosseno, como tanto faz ser o próprio cosseno, porque o menos cosseno, na verdade, é o cosseno vezes menos 1. E eu posso passar para o outro lado, que se tem um termo zero, e isso não vai alterar, porque zero é um elemento neutro. Então, tanto faz eu estar procurando o cosseno positivo quanto o cosseno negativo, porque o zero é um elemento neutro. Então, eu preciso saber em quais os meses eu vou fazer que o meu cosseno seja igual a 0, tudo bem? Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou chamar em destaque aqui para você é quando é que o meu cosseno ele é igual a 0. Você está lembrado do nosso círculo trigonométrico? Qualquer coisa você pode retornar nas nossas aulas anteriores, eu só vou te chamar aqui na memória, agora já para fortalecer a sua memória, para sempre lembrar quando que os casos de cosseno estão acontecendo, tá bom? Então, eu te aconselho qualquer coisa, volta lá na primeira aula que eu tenho o círculo trigonométrico, tem outras aulas aqui anteriores também, em que eu mostro o comportamento do cosseno. Mas agora, a partir dessa aula em diante, eu já vou estar mais trabalhando essa parte de sua memória. Ou seja, o meu cosseno ele está no eixo das abscissas, lá no meu eixo X, com sono estou deitado. Então, ou seja, quando o meu cosseno vale 0, lembra que ele já está atingindo o limite máximo aqui no meu lado direito. Então, ou seja, conforme ele vai subindo, ele vai reduzindo o eixo da abscissa e pá, quando ele bate 90 graus, eu tenho então a minha primeira possibilidade, que é o meu cosseno zero. Exatamente. Então, eu vou apagar aqui. O meu cosseno ele vai igual a zero quando ele vale 90 graus ou, se você preferir, que é o que nós estamos realmente trabalhando, em radianos, π sobre 2. Lembrando também que π equivale a 180 graus. Então, 180 graus dividido por 2 dá 90. Então, quando o nosso cosseno bate 90 graus, ou π sobre 2, o nosso cosseno é zero. E aí ele vai até π, onde ele atinge menos 1, continua pela o nosso terceiro quadrante, quando ele quer entrar no quarto quadrante, ele atinge 270 graus e novamente ele vale zero. Então, ou seja, a outra possibilidade é que ele vale 270 graus ou, se você preferir, 3π sobre 2. Então, essas são as possibilidades do meu cosseno ser igual a zero. E o que isso impacta? Bom, eu tenho que fazer, então, que o meu t menos 1, ou seja, a minha primeira possibilidade, tá? Eu vou colocar aqui, a minha primeira possibilidade é t menos 1 π dividido por 6. Isso daqui, de acordo com a minha primeira possibilidade, tem que ser igual a π sobre 2. Então, como eu tenho π de ambos os lados, eu já posso eliminar aqui. Vou já aplicar minha propriedade distributiva direta, onde eu tenho t menos 2 igual a 6 vezes 1, 6, onde eu vou ficar com t igual a o menos 2 passa para o outro lado somando, 6 mais 2, 8, então eu tenho que o meu t é igual a 4. E aí eu te chamo a memória que os meus meses estão em decréscimo de 1. O mês de janeiro é 0, então mês de fevereiro é o mês 1. Então, mês 4 se trata, na verdade, do mês de maio. Confere? O maio é o mês 5, então tem um decréscimo de 1. Então, para o nosso exercício, ele se trata, então, deste exercício aqui. E nós temos também a nossa segunda possibilidade,
colocar então aqui a nossa segunda possibilidade, que se trata, na verdade, da mesma coisa, né? Que é 1, perdão, t menos 1, aqui. Temos então t menos 1 vezes π dividido por 6, que também vai ser igual agora a 3π sobre 2. Tenho π de ambos os lados, eu posso estar eliminando aqui. E, na verdade, já aplicando, como anteriormente, nossa propriedade distributiva, eu vou ter t menos 2. Agora, 6 vezes 3, 18. Eu tenho, então, 2t. 18 mais 2, com menos 2 passa para o outro lado como mais 2. Então, 18 mais 2 dá 20. Então, eu tenho então que o meu t, 20 dividido por 2, dá 10. E agora, mais uma vez, lembrando que, na verdade, nós estamos tratando do mês de 11, né? O mês 11, né? Não o T11, mas o mês 11. E o penúltimo mês nosso é novembro. O nosso último mês do ano, novembro. Como nós começamos com janeiro, fevereiro, março, abril, maio, 4, né, que era a nossa primeira possibilidade, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Então, é o nosso mês 10. Então, em quais meses houve doação de 3.000 doações de sangue, né? Foram os meses de maio e os meses de novembro. Tudo bem? Eu espero que você tenha entendido e eu espero que você tenha gostado também. Forte abraço, boa semana.